Tudo bem com você? Hoje eu estou aqui para compartilhar com você Provérbios capítulo 18, dando continuidade à série de Provérbios. Mas antes de eu dar continuidade aqui, eu gostaria de te convidar a se inscrever neste canal se você não é inscrito, a ativar o sininho, deixar o teu like, deixar o teu comentário aqui, porque eu quero pessoalmente te responder. Eu espero que você seja muito edificado, como eu tenho sido nas minhas meditações de Provérbios. E muito mais do que meditar, Provérbios ele tem se tornado um estilo de vida para mim e eu espero que seja para você. Então vamos juntos meditar? Provérbios 18, 13 é o primeiro versículo que eu quero meditar hoje com você. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Pois é, hoje eu fiquei reflexiva sobre dois textos, mas o primeiro que eu quero falar com você é Provérbios 18, 13, né, que diz que quem responde, né, de uma forma antecipada, quem não medita, quem não reflete, comete tolice. Eu não quero viver em tolice. E você? Então vamos comigo pensar, né? Na minha cabeça passou um filme de quantas vezes, por imaturidade, eu me precipitei. Por quantas vezes, por imaturidade, eu falei o que não era para falar. Muitas vezes a gente não consegue discernir aquilo que sai da nossa boca e o quanto que a gente pode ferir pessoas, terminar relacionamentos porque a gente não reflete no que vai falar. Vê que incrível, né? Quem responde antes de ouvir comete insensatez. Você pensa, né, que a pessoa está falando algo de você, você julga que aquela pessoa quis falar, interpretar algo sobre você e você não escuta, você não medita e você simplesmente sai falando. Quantos de nós, muitas vezes, passamos por isso? Eu já passei por isso muitas vezes. Só que muitas vezes a gente precisa entender que para limpar o leite derramado, só a graça de Deus. Ainda bem que nós temos acesso à graça, nós temos acesso a Jesus, nós temos acesso a ser remidos, né, e redimidos, né, pelas nossas atitudes. Mas aquilo que a gente lançou, ele vai frutificar. Então por isso que você precisa pensar antes de falar, ouvir, refletir, para você ter a palavra certa no tempo certo. O próprio livro de Provérbios fala que a palavra dita ao seu tempo, ela gera saúde. Mas quando a gente se antecipa no falar antes de ouvir, isso pode trazer destruição. É como se você jogasse confetes e você depois quisesse juntar esses confetes e tornar ele um só papel. É quase que impossível. É quase que impossível. Então, reflita antes, né? Nessa vida, a gente não perde nada. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Por mais bobagem que tenhamos falado na nossa caminhada, você, eu, alguma lição eu tirei, alguma lição você tirou. Você não perdeu nada, você ganhou ou você aprendeu. Mas eu quero dizer para você, não continue cometendo os mesmos erros. Reflita, né? Pare para ouvir. Tem pessoas que elas não param para ouvir, elas saem atropelando. A pessoa está falando e ela está atropelando. Além de ser falta de educação, é falta de sabedoria. Então reflita antes, porque é um aprendizado. Nós devemos tirar o proveito de todas as situações, até mesmo dos nossos erros. Não para a gente ficar acusado, mas tirar lições. Eu tiro lições dos meus erros, né? Eu não quero viver errando, mas quando eu erro, eu penso o que eu preciso aprender com isso que eu cometi, né? Da mesma forma é isso, né? Quando a gente erra, a gente aprende a acertar, né? Quando a gente errar demais é tolice. Errar o mesmo erro, me desculpa a expressão, é burrice. Mas quando você erra buscando acertar, isso é aprendizado, né? Mas você não pode errar na intenção que você já sabe que está errado e está errando e que vai se dar mal. Não, erre buscando acertar. Porém, aqui em Provérbios, Salomão, ele nos fala que aquele que fala antecipadamente, sem ouvir, é tolo.
Então vigie com isso, né? Às vezes nos antecipamos demais, querendo ter a razão, e somos vítimas de nós mesmos. Então nós precisamos ter cuidado. Muitas vezes a gente está militando em justiça própria, né? A gente quer o nosso direito e a gente fica lutando pelo nosso direito. Mas muitas vezes, quando nós queremos ter muita razão, nós a perdemos. E somos vítimas dos nossos próprios erros, somos vítimas das nossas próprias inconsequências. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu engoliria muitas palavras apressadas e impensadas. Hoje eu busco refletir muito. Eu já ouvi muitas pessoas olharem para mim e dizer assim, você pensa muito. Né? Mas na verdade não é que eu penso muito, é que eu reflito e procuro dizer a palavra a seu tempo. E esse é o conselho que deixo para você hoje. Né? Hoje nós precisamos ter muitas orações para que o Senhor leve essas palavras na mente das pessoas para esquecimento, né? E muitas vezes de quem escutou, porque o ferido, né, é quem ouviu. Então, eu quero dizer para você hoje, denuncie este anúncio. O que é isso? E aí é onde eu entro, né? Onde eu entro em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. E aí eu entro nesse versículo, eu falei para você que eram 2. A morte e a vida estão no poder das nossas palavras. Precisamos ter muito cuidado com o que falamos, pois as palavras são como pedaços de papel jogados ao vento. Você lembra que eu falei do confete? Que não tem como você remendar ali os pedacinhos de papel para tornar um papel de novo? É impossível recolher e juntá-los novamente. E eu quero dizer para você, Provérbios ele tem sido um manual para a minha vida. E eu espero que Provérbios seja um manual para a tua vida. Desde a minha infância, né? Desde os meus 12 anos de idade, eu leio o livro de Provérbios. E como eu tiro lições para a minha vida. Né? Eu sei que ainda há muito a melhorar. Mas o Senhor irá completar a obra que começou na minha vida, Filipenses 1:6. O Senhor vai completar a obra que começou na tua vida. Muitas atitudes e reações, muitas vezes, elas voltam à tona. Lembra que eu falei não repetir os mesmos erros? Né? Isso não significa que você não mudou, mas é uma evidência da luta que existe entre a carne e o espírito, onde o nosso espírito ele já foi moldado e ele busca controlar a carne, mas às vezes um pequeno espaço que a gente dá, uma pequena vazão que a gente dá à nossa carne, traz à tona aquilo que é o velho homem, aquilo que é a velha criatura, as atitudes. Por isso que a palavra nos diz que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena. Ou seja, eu vou introduzindo no meu espírito a palavra de Deus. Consequentemente, o meu espírito vai governando sobre a minha alma, sobre a minha carne e, consequentemente, eu vou vivendo uma vida com o estilo do Espírito Santo conduzindo. Então, as brechas, elas vão se fechando. Eu quero dizer para você, mesmo que você tenha dado uma brecha nesse tempo, né? Não é o fim. Isso é apenas um sinal que você precisa cuidar do teu espírito. Ter relacionamento com Deus, não deixar que a tua carnalidade, né, ela prospere, ela prevaleça. E sim, né, que você entenda que você precisa fazer a tua carne morrer. Né? Você precisa fazer com que a tua carne seja mortificada, para que o espírito prevaleça, para que ela não comande. O apóstolo Paulo ele fala que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne e eles são opostos entre si. É por isso que muitas vezes a gente está vendo aquela palavrinha, fica a dica, pronto, falei, eu gosto de falar a verdade, só que o seguinte, nem tudo a gente pode falar da forma que a gente acha que é para falar. Nós precisamos andar conforme diz a palavra. Então, na sua boca ela tem um poder de vida. E eu quero convidar você hoje a usar o poder de vida que há nos teus lábios. Profetize sobre a sua vida a restauração do Senhor. Salmos 19, 14. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença,
Deus meu e Rei meu. A minha pergunta para você é: você tem feito essa análise? Se as tuas palavras têm chegado à presença de Deus como agradáveis? Então pense nisso, reflita sobre isso e que Provérbios, ele não fique apenas na Bíblia, mas que ele seja o teu estilo de vida, porque é um livro de sabedoria, é instrução para a nossa vida e que você possa caminhar nesta palavra e sobre esta palavra. Não esqueça, quando você não para ouvir e você já se antecipa no falar, é falta de sabedoria. E isso te faz passar vergonha, isso te faz ser chamado de insensato. Mas eu quero declarar sobre a tua vida, debaixo desse entendimento, debaixo dessa instrução, você vai se levantar, você vai buscar o Senhor, você vai confessar diante do Pai, você vai ajustar a tua vida e o teu falar, o teu andar vai ser em linha com as verdades da palavra de Deus. Ande nessa verdade. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.